Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, depois de algum tempo sem gravar, estamos de volta, ok? E falando sobre um assunto muito importante, frase, oração e período. Preciso que vocês consigam diferenciar e identificar na sua prova. Professor, o que é uma frase? Professor, o que é uma oração? Professor, pelo amor de Deus, o que é um período simples? O que é um período composto? Vamos aqui, certo? Preciso que vocês dominem isso. Eu tenho certeza que depois dessa aula não mais será um problema esse conteúdo na sua vida. Perfeito? Então vem comigo, olha só. Primeiramente, frase. Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Ponto. Pega esse conceito, ok? Todo enunciado que te passa uma mensagem, todo enunciado, seja ele falado ou escrito, que tem sentido, tem significado, é uma frase. Independente se tem verbo ou não. Beleza? Se o enunciado passar uma mensagem, tiver sentido, tiver significado, eu vou dizer que nós estamos diante de uma frase. Acabou. O que vai diferenciar a questão do verbo ou não, se não tiver verbo, eu vou dizer que a frase ela é nominal. Se tiver verbo, eu vou dizer que a frase ela é verbal. Ponto. Independente do verbo ou não, não deixa de ser frase. Beleza? Vem comigo no exemplo. Olha só. Socorro. Socorro. Primeira coisa que eu te pergunto. Esse enunciado tem sentido completo? Passa uma mensagem? Sim. Certo? Quando você ouve ou quando você recebe uma mensagem de pedido de socorro, você sabe que alguém está precisando de sua ajuda. Muitas vezes você até não quer ajudar e fala, não, isso aqui não é uma frase, eu não estou entendendo nada. Né? Se faz desentendido para não ajudar. Mas você sabe que é seu dever ajudar. Beleza? Então, socorro é uma frase. Opa, já sei que isso aqui é uma frase porque tem sentido completo, tem significado. Passa uma mensagem. Então é uma frase. Mas perceba que nessa frase não tem verbo. Se não tem verbo, eu vou dizer que eu estou aqui diante de uma frase nominal, porque não tem verbo. Socorro não é um verbo, é uma interjeição, não é um verbo. Se não tem verbo, a frase ela é nominal. Perfeito? Então, toda frase que não tem verbo é uma frase nominal. Tranquilo? Perceba no segundo exemplo. Esse lugar é maravilhoso. Primeira coisa. Esse enunciado tem sentido completo? Esse enunciado passa uma mensagem? Tem significado? Sim. Se esse enunciado tem sentido, passa uma mensagem, eu vou dizer que é uma frase. Aí perceba comigo que nessa frase nós temos um verbo. O verbo é do verbo ser, ok? Então essa frase ela é uma frase verbal. Frase verbal por quê, professor? O nome já diz verbal porque tem verbo, meu querido. Beleza? Então, se tiver verbo, ela vai ser uma frase verbal. Se não tiver verbo, vai ser uma frase nominal. Frase é todo enunciado que tem sentido. Beleza? Seja ele falado, seja ele oral ou seja ele escrito. Perfeito? Já a oração, o critério, o princípio para ser oração é a presença do verbo, o núcleo verbal. É necessário que haja um verbo para que seja oração. Perfeito? O princípio da frase é o sentido. O princípio da oração é o verbo, a presença do verbo ou da locução verbal. Então, para ser oração, precisa ter verbo ou locução verbal. Tranquilo? Então, o princípio da oração, para que seja oração, para que eu possa considerar um enunciado de sentido completo uma oração, é necessário que haja verbo ou locução verbal. Vem comigo no exemplo, olha só. As pessoas correm e não chegam a lugar nenhum. Deixa eu mudar aqui. As pessoas correm e não chegam a lugar nenhum. Perceba que eu tenho o primeiro verbo, então já tenho uma oração. E eu tenho o segundo verbo, eu tenho outra oração. Correm e chegam são verbos. Percebam que nessa frase eu tenho duas orações. Nesse enunciado eu tenho duas orações. Ah, professor! Então quer dizer que para saber a quantidade de orações que tem no enunciado, basta eu saber a quantidade de verbo. Pronto, matou. Pronto, é isso mesmo.
certo? Se você quiser saber quantas orações você tem no enunciado, quantas orações você tem em um texto, quantas orações você tem em uma frase, basta você contar a quantidade de verbos. Se eu tiver dois verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. 40 verbos, 40 orações. Professor, e 50 verbos? 50 orações. Professor, 100 verbos, 100 orações. Beleza. Professor, 200 orações. Professor, 300 orações. Tranquilo? A quantidade de verbos vai ser a quantidade de orações na sua frase. Beleza, meu? Então vem comigo, olha só. As pessoas correm e não chegam a lugar nenhum. Eu tenho 2 orações, porque eu tenho 2 verbos. Ok? Olha só o terceiro exemplo. Sim, ele está chegando. Eu tenho aqui uma locução verbal. Locução verbal é 2 verbos juntinhos. Um auxiliar e um principal, certo? Um verbo auxiliar e o outro aí na sua forma nominal. Seja gerúndio, particípio ou infinitivo, certo? Mas aí são outros assuntos para a gente tratar em outra aula. Beleza? Então, quando eu tenho 2 verbos juntinhos, o mesmo sentido, um auxiliando o sentido do outro ali, eu tenho uma locução verbal. Locução verbal. Professor, então aqui eu tenho 2 verbos. Então são 2 orações? Não. Aqui você tem uma locução verbal. Está chegando, locução verbal, um verbo ao lado do outro, um verbo auxiliar e um verbo principal. Eu tenho uma locução verbal, então eu tenho apenas uma oração. Apenas uma oração. Locução verbal, você conta uma oração. Beleza? Para ser oração, tem que ter verbo. Para ser frase, precisa necessariamente ter sentido completo. Beleza? Tranquilo? Vem comigo no período. Período é o enunciado formado por uma ou mais orações. Vou aqui facilitar para vocês. Para que a gente conheça e identifique o início e o final do período primeiro. Período começa com letra maiúscula, início de parágrafo. Certo? Ou não, né? Ou não, depois de uma pontuação. Então, período começa com letra maiúscula. E período, os pontos, a pontuação. As pontuações que encerram o período são ponto encerra período. Presta atenção nisso aqui. Exclamação encerra período. Interrogação encerra período. E reticências encerram período. Então, ponto encerra período. Exclamação encerra período, interrogação encerra período e reticências encerra período. Isso quer dizer que depois de ponto, depois de exclamação, depois de interrogação, depois de reticência, eu preciso usar a letra maiúscula. Porque eu finalizei um período e vou iniciar outro. E todo início de período precisa ser com letra maiúscula. Beleza? Colocou ponto. Exclamação, interrogação, reticência, você precisa usar a letra maiúscula. Então, como é que eu identifico um período? Eu vou dar a letra maiúscula inicial até uma dessas pontuações. Eu vou dizer, opa, estou aqui diante do primeiro período do meu texto. Vem comigo no exemplo. Você já foi à Bahia? Interrogação. Fechei o primeiro período. Ok? Você já foi à Bahia? Perceba que para ser período, o enunciado precisa ser formado por uma ou mais orações, por um ou mais verbos. Perceba que aqui eu tenho um verbo, olha só. O verbo foi do verbo ir. Então eu tenho aqui o primeiro período de você até a interrogação. Porque interrogação encerra período. Primeiro período. Agora eu vou começar outro período. A Bahia tem, a Bahia é, a Bahia sempre será. Toma. Tá vendo aí? A Bahia. A Bahia tem, a Bahia é, a Bahia sempre será. Certo? Anote isso aí. A Bahia. Ok? Então perceba que eu dou início aqui ao segundo período e fecho o segundo período no ponto. Porque ponto encerra período. Enunciado é um enunciado formado por uma ou mais orações. Certo? Um enunciado formado aí por uma ou mais orações. Presta atenção nisso aqui. Quando o período apresenta apenas um verbo,
quando o período apresenta apenas um verbo, eu vou dizer que esse período ele é simples, período simples. Quando o período apresenta dois ou mais verbos, duas ou mais orações, eu vou dizer que esse período apresenta apenas, que esse período ele é composto. Tranquilo? Então olha só, período com apenas um verbo, com apenas uma oração, ele é simples. Período com dois ou mais verbos, com duas ou mais orações, esse período vai ser composto. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, ó, que esse primeiro período aqui, ele é um período simples, porque apresenta apenas um verbo. Ok? Já o segundo período, a Bahia tem, a Bahia é, a Bahia sempre será. Toma. Certo? Eu tenho três verbos. Primeiro verbo, segundo verbo, terceiro verbo. Se eu tenho três verbos, eu tenho mais de uma oração nesse período. Esse período ele vai ser um período composto. Período composto. Ok? Se o período apresentar apenas uma oração, como é que eu sei quantas orações tem? Pela quantidade de verbos. Se o período apresentar apenas um verbo, período simples. Se o período apresentar dois ou mais verbos, duas ou mais orações, esse período vai ser composto. Ok? Frase, oração e período. Dominem isso e não vacilem mais. Beleza? Vamos responder uma questão para a gente fechar esse vídeo aqui de hoje. Ok, pessoal. Vamos aí fechar esse vídeo com uma questão. Acerte. Dê uma pausa no vídeo aí. Certo? Dê uma pausa no vídeo. Responda a questão e volta aqui comigo. Beleza? Vamos aí. A questão diz o seguinte. Levando-se em consideração os conceitos de frase, oração e período, é correto afirmar que o trecho abaixo retirado do texto é considerado um ou uma. O trecho é o seguinte: a expectativa é que o México, pressionado pelas mudanças americanas, entre na fila. Aí vamos aí às opções. Letra A está dizendo que esse trecho é uma frase, uma vez que é composta por orações coordenadas e orações subordinadas. O princípio básico para ser frase não é isso. O princípio básico da frase é que tenha sentido completo. Então nós descartamos aí a letra A. Não pode, não tem como ser a letra A. Beleza? Então, letra A, nós descartamos. Letra B, período, composto por três orações. Aí nós vamos ter que contar a quantidade de verbos. Certo? Que é um período, beleza, tá certo. Porque, ó, começa com letra maiúscula e o ponto aqui fecha o período. Porque ponto fecha período. Beleza? Então, vamos aí contar a quantidade de verbos. A expectativa é que o México, primeiro verbo, primeira oração. Pressionado pelas mudanças americanas, nós temos aqui pressionado, segundo verbo. Então, segunda oração. Entre na fila, terceiro verbo. Terceira oração. Sim, realmente nós temos aqui três orações. Período composto por três orações, certo? Mas vamos analisar as outras. Orações, pois possui oração, pois possui sentido completo. Esse é o princípio básico da frase e não da oração. Não pode ser a letra C. Período, pois é composto por frases e orações. O período ele é composto por orações. Beleza? Não por frases. Então, gabarito aí para a nossa questão. Gabarito é a letra B. Letra B é o gabarito. Ok? Espero que você tenha acertado. Espero que você tenha curtido o momento. Espero que você tenha aproveitado essa aula. E espero mais ainda que você não erre mais questões sobre frase, oração e período. Beleza? Grande abraço. Se não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva. Chama a galera que estamos de volta. Grande abraço. Tchau, tchau. E até a próxima.